Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, à nossa expressão de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Sejam todos bem-vindos à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta é o livro de 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a se posicionar diante da palavra de Deus, a posicionar o seu coração a essa palavra. Qual é a posição certa, Timóteo? Qual é a posição certa que eu devo assistir essa pregação? A posição certa só é uma, é com o coração aberto, é com a terra fértil, como a Juliane falou na ministração. Sacode aí a terra, sacode o coração, que a raiz vai chegar, que a água vai descer sobre nós nessa noite, que a semente vai ser plantada sobre nossas vidas. Então, a nossa função, a nossa missão nessa noite é sacudir a terra, deixar a terra bem airada, bem mexida, porque vem semente de Deus, vem água do Espírito Santo, e essa semente ela vai prosperar. Isaías 55, essa palavra não sai da minha mente. Isaías 55, assim como a chuva e a neve descem do céu e cumprem seu propósito de fazer, regar, fecundar, crescer, prosperar, dar comida ao trabalhador, a semente que está na terra. Da mesma forma é a palavra de Deus quando cai no nosso coração. Ela não voltará para mim vazia, assim diz o Senhor, sem que cumpra o propósito que me agrada, assim diz o Senhor. Então há um propósito que agrada ao Senhor. O propósito que agrada aos homens, todo mundo já sabe. Quais são os propósitos que agradam aos homens, todo mundo já sabe. Mas eu quero te dizer uma novidade nessa noite. Há um propósito que agrada a Deus, e Ele faz cumprir em todo o coração que se abre para a sua palavra. E é Ele que diz, e ela jamais voltará para mim vazia. Eita glória! Então abra o seu coração, vamos ler aqui a carta de 2 Pedro, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo que, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eita glória! Essa carta, meus irmãos, é a última carta do apóstolo Pedro. A última carta. A carta antes da morte. A Bíblia não diz, mas a história diz, há relatos históricos de que essa carta foi escrita pelas mãos de Marcos, do Evangelho de Marcos, ou também conhecido como João Marcos, chamado de Marcos, que escreveu o Evangelho. Ele foi um escritor, um autor dos Evangelhos que colheu informações da intimidade do coração dos apóstolos, dos patriarcas, dos primeiros homens da igreja primitiva. E a história diz que nesses dias em que Pedro escreveu essa carta, ele já não tinha condições físicas de escrever, ele já não enxergava bem, ele já não tinha firmeza nas mãos, mas ele ditou essa carta através do Espírito Santo de Deus, a última carta, a carta urgente, a carta do legado, a carta do coração. Aqui era o ano 68 depois de Cristo, quando Pedro escreveu essa carta urgente. E eu quero te perguntar, se você tivesse a oportunidade de escrever a sua última carta, o que você escreveria nessa carta?
O que você escreveria nessa carta? A última carta. Essa semana nós nos lembramos muito do nosso amigo Denis. E a gente conversou aqui, e por coincidência, no mesmo dia, a gente tinha falado sobre ele no grupo dos jovens. A Alana tinha achado uma carta que ele deixou, que ele escreveu com os objetivos de vida. E aí o nosso irmão Hudson, ele viu lá no grupo os comentários e ele viu que poucos dias antes do seu falecimento, da sua morte, ele mudou o status do WhatsApp dele. Poucos dias e até hoje permanece esse status. E agora não estava nem previsto, mas eu queria ler para vocês o que foi que o nosso amigo Denis escreveu. Se eu demorar chato aqui, achei. Ele disse assim: a adoração muda a agenda de Deus. O Denis deixou essa mensagem. A última vez que ele mudou o status do WhatsApp dele, no dia 30 de novembro de 17, ele faleceu na segunda semana de dezembro de 17. Então, cerca de 2 semanas antes do seu falecimento, ele deixou essa mensagem: a adoração muda a agenda de Deus. Em outras palavras bíblicas, o coração quebrantado move a mão de Deus. Que mensagem linda que o nosso irmão deixou. Nosso coração saudoso se alegra nessa mensagem. E da mesma forma, o apóstolo Pedro, já sabendo que seria a última chance, ele diz, na sua carta, ele diz: eu sei que os meus dias estão chegando, eu sei que a promessa da minha morte está próxima, eu sei que em breve eu morrerei. E aí ele escreve essa carta, e eu quero perguntar a você, se você soubesse que seria a sua última chance de deixar algo escrito, de deixar algo registrado para as pessoas, o que você escreveria? Aqui Pedro já havia vivido 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. E depois da morte de Cristo, Pedro já havia vivido 35 anos como líder, como pastor, como sacerdote da igreja primitiva na cidade de Antioquia. Uma história já havia sido vivida e uma vida na terra estava chegando ao fim. E eu, com muita humildade, gostaria de trazer essa pregação nessa noite, que eu gostaria de dar o título de Conselhos de Vida. Porque mesmo na iminência da morte, o apóstolo Pedro escreve aqui logo no começo da carta, no versículo 3, ele diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele está dizendo assim: eu sei que eu vou morrer, eu sei que meus dias na terra estão chegando ao fim, mas eu quero anunciar, eu quero deixar registrado nessa carta, eu quero carimbar com um carimbo de urgente, dizendo: tudo aquilo que colabora para a vida nos tem sido dado por Deus, o Pai, por Jesus Cristo, o Filho, por meio da sua palavra. Pedro está dizendo: olha, meus irmãos, não deixem de examinar as Escrituras, não deixem de examinar as promessas, as profecias, porque aqui estão todas as ferramentas de vida na terra. A vida real está aqui. Um homem à beira da sua morte poderia escrever o seu texto depressivo. Uma vez, um certo humorista, eu posso dizer, foi público, né? O Chico Anísio, um grande humorista, cearense aqui de Maranguape, ele já com o seu pulmão destruído, numa das suas últimas entrevistas, ele disse que já não conseguia andar 50 metros sem cansar, tinha que andar de cadeira de rodas devido ao abuso do cigarro. Ele teve uma doença terrível no pulmão, enfisema pulmonar de forma grave. E aí, nas suas últimas entrevistas, ele foi perguntado: o que você tem a dizer, sabendo que essa doença não tem cura e que ela é grave? Ele respondeu: eu só posso dizer que eu tenho pena. Eu tenho pena de não poder viver mais. Eu tenho pena dos anos que eu perdi. Eu tenho pena por conta dos tantos cigarros que eu fumei. E eu quero te dizer que a vida sem Deus, ela leva para o seu fim depressivo, o seu fim triste, o seu fim de pena, de um tempo, da saudade de um tempo que não foi vivido, do desejo de voltar no tempo e tomar atitudes diferentes, deixar o que faz mal e viver uma vida nova. Essa vida sem Deus, essa vida sem o Evangelho de Jesus, ela tende à tristeza, à depressão.
ela tende aos sentimentos mais terríveis do coração humano, mas eu quero te dizer que o apóstolo Pedro, com certeza, não andou nos grandes palcos e grandes redes de televisão que o Chicanis andou. O apóstolo Pedro, ele não viveu a fama que ele viveu, ele não foi tão ovacionado pelas pessoas onde ele andou, pelo contrário, ele apanhou, pelo contrário, ele foi preso, pelo contrário, ele foi ameaçado de morte, mas ele pode dizer, eu sei, nos meus últimos dias de vida, que o Senhor tem me dado todas as ferramentas de vida sobre mim e sobre a igreja do Senhor. Ele viveu os seus dias dedicados ao Senhor e aqui na sua última carta ele demonstra a recompensa no seu coração. Eu sei que na minha vida há os instrumentos de vida, todos. Ele não disse alguns, ele não disse um, ele não disse dois, ele disse todos os instrumentos que conduzem à vida, que conduzem à vida a vida completa, que conduzem à piedade, que conduzem à vida de amor, estão aqui na palavra de Deus. Que glória, que maravilha. Eu quero te convidar a deixar o que você está fazendo na vida, a deixar as paixões, as idolatrias, os ídolos humanos e toda sorte de desvio de conduta do Evangelho e nessa noite ter uma aliança forte e real com Jesus Cristo. Porque lá na frente, quando você sentir que o seu dia está próximo, você vai poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que o Senhor faz lindas obras na terra. Eu vivi milagres, como o apóstolo Paulo na segunda carta ao Timóteo, também na sua última carta, a segunda carta de Paulo ao Timóteo, a sua última carta escrita, achada, né? Ele diz assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Que discurso diferente. Eu sei que eu lutei a luta que chegou até mim, eu sei que eu estou encerrando aqui uma carreira e eu sei que a fé agora está guardada. A fé está guardada. Por que a fé está guardada? Porque agora eu vou para o dia que será para sempre. E lá não vai precisar de mais fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. E lá eu estarei face a face com o meu Senhor. Eu não precisarei não ver e crer, porque eu já estarei crendo no que eu já estou vendo e em intimidade. Você entende a esperança que vem no coração daquele que tem certeza de onde veio, de onde está e de para onde vai? Por isso, eu com muita humildade, assim, sério mesmo, eu não me sinto nem em condições de trazer uma pregação tão complexa como essa, mas na misericórdia e na graça do Espírito Santo, eu pensei aqui alguns conselhos dessa segunda carta de Pedro para trazer para a sua vida com humildade e dizer assim para você, receba esses conselhos de vida. Receba esses conselhos que vão ser vida de Deus para a sua casa, vida de Deus para a sua família, vida de Deus para a sua profissão, vida de Deus para o seu entorno, para aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. O primeiro conselho está no capítulo 1, no versículo 8. Ele diz assim, porque estas coisas, já eu explico que estas coisas são, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos ou infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro conselho de vida dessa noite, não seja inativo, não seja infrutífero. Primeiro conselho de vida, se você quer viver a vida de Deus, seja ativo, seja frutífero, se mova, se movimente, deixe o Senhor te mover, deixe o Senhor te levar, deixe o Senhor te guiar. Por muito tempo, muitas pessoas entendem o Evangelho como um lugar onde você é transportado e ali você é congelado e espera a volta de Jesus. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é uma garantia, um selo e que acabou e sou crente e tenho Jesus e acabou e vou viver a minha vida até a volta de Jesus. Meus irmãos, se fosse assim, Jesus diria, eu sou um depósito, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim será depositado. Eu sou um congelador, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim será congelado até que eu volte. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo, aquele que entrar em mim caminhará por um caminho, se moverá por um caminho, será desafiado num caminho. Aquele que crê em mim viverá andando em movimento.
O apóstolo Paulo fala sobre uma carreira que é proposta por vários momentos das cartas de Paulo. Ele compara o evangelho com vida de atleta, ele compara o evangelho com vida de soldado, ele compara o atleta com a vida daquele que corre, daquele que treina, mas ele diz, aqueles que vão para as Olimpíadas receber as folhas de louro, né, a coroa de louro na sua cabeça, eles treinam, eles se dedicam para ganhar uma coroa que é corruptível. Aquela plantinha lá, aquela folhazinha de louro, os louros da vitória, dali a pouco tempo estavam ressecadas, estragadas, despedaçadas, mas ele diz, eu mesmo digo, esmurrando a mim mesmo, ou seja, escravizando a minha carne, corro uma corrida em busca da salvação que é eterna, de um galardão, de uma vida eterna ao lado do Pai. E aqui nós somos desafiados a não sermos infrutíferos, porque ele diz aqui, no versículo 9, ele diz aqui, no versículo 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Ele diz, aquele que vive inativamente e infrutífero e sem frutos, aquele que vive parado e sem frutos. É como um cego, que não enxerga nada senão, ele diz, que não enxerga nada senão o que está perto. Ele só consegue enxergar o que está perto, mas não vê o futuro. Não vê o que está além. Não vê o que está depois. E aqui eu queria trazer Mateus para a conversa. Mateus capítulo 11. No começo de Mateus capítulo 11, os discípulos de João Batista vão ter com Jesus. Ali, eles estavam perguntando a Jesus. João Batista estava preso. Pouco tempo depois, João Batista seria morto. Mas antes da sua morte, João Batista conversa com seus discípulos na prisão e os seus discípulos vão em direção a Jesus e perguntam, Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias aguardado de Israel, ou nós devemos ainda esperar a revelação do Filho de Deus? Qual seria a sua resposta, sendo você o Filho de Deus? Jesus, diante dessa pergunta, ele poderia ter dito, vocês estão duvidando? Pois então que abra-se a terra agora. E se abriria a terra. Pois então que caia fogo do céu. Seria feito. Pois então anjos apareçam. E seria uma imagem espantosa. Mas Jesus não estava ali para fazer os seus sinais naquele momento. Jesus respondeu com singeleza e com simplicidade e ao mesmo tempo com ousadia e autoridade. Ele disse, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e até os pobres é pregado o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o Messias é verdadeiro na vida das pessoas quando os cegos passam a enxergar, quando os surdos passam a ouvir, quando os leprosos passam a ter essa sensibilidade normalizada, quando os mortos ressuscitam e quando o evangelho é pregado a todos, sem discriminação, sem outros pensamentos a não ser o amor ao evangelho de Jesus. Ele está dizendo, o Messias se revela verdadeiramente no evangelho quando os cegos passam a ver. O que significa isso? Aí a gente traz aquele cego lá de Mateus para esse cego de Pedro. Ele diz, aqueles que são inativos e infrutíferos, eles são como cegos. E Jesus está dizendo, você quer saber se o Messias está mesmo na vida de alguém? Você quer saber se Jesus, o filho de José e Maria, se revela agora como filho de Deus na vida de alguém? Então enxergue, passe a enxergar o evangelho que não é teórico, mas o evangelho que é prático, o evangelho que transforma o coração do homem, o evangelho que dá uma nova visão. E há sim uma revelação literal dessa palavra. Há sim uma revelação literal, porque Jesus curou cegos, Jesus curou surdos, Jesus curou leprosos, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus pregou aos pobres, mas há também uma revelação espiritual dessa palavra, que diz assim, em Cristo, aqueles que antes estavam perdidos na sua cegueira da terra, agora passam a enxergar coisas grandes e profundas, passam a enxergar anjos que sobem e descem, passam a enxergar um reino espiritual que se move, passam a enxergar os planos, os sonhos que são mais altos e mais maravilhosos do que os nossos. Aqueles que estão no evangelho de Jesus estavam surdos, agora escutam. Estavam surdos a tudo e agora escutam. Agora eu posso escutar a palavra. Meu Deus, que música é essa? Que palavra é essa? E o Senhor nos surpreende, e o Senhor fala com a gente, e o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá vida. Ora, ontem eu estava numa clínica com a Nina, fazendo um exame, e eu cheguei antes dela. E na clínica onde a gente estava preparando para o exame, na dúvida de um diagnóstico, era ou não era? E eu estava lá, e eu cheguei mais cedo, e eu me sentei naquele sofá da clínica, e uma televisão muito bonita, grande,
uma televisão muito bonita mesmo, tocando sertanejo de sofrência. Pensa que no sábado de manhã você acorda cedo, você vai para uma clínica, você querendo ou não fica um pouco tenso, e eu estava ali lendo a Bíblia no celular, e aí de repente o sertanejo universitário, aquela música de traição, e não sei quem trai não sei quem, e agora você vai ver, e a vingança não sei o quê. Ai, meu Deus, que tristeza, exatamente, irmã Nalinda. É isso. O pastor disse, diga não, tá bom. Então, eu estava ali, e aquilo incomodando, e aquele ambiente de tensão, e aquelas pessoas, e de repente eu me concentrei na palavra, e tal foi a minha surpresa quando eu comecei a perceber de novo a música, meus ouvidos se abriram, eu estava tocando na mesma televisão, na mesma clínica, estava tocando assim, fui salvo pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue que é mais forte, fui perdoado pelo sangue. De repente a presença de Deus invadiu meu coração, os meus ouvidos, e meu filho, você está aqui, eu estou contigo, vai dar tudo certo. De repente uma alegria brota, a alegria que o mundo não dá, a alegria que a sofrência não dá, a alegria que a música que não vem de Deus não dá. Não se engane, o mundo embeleza com o papel de presente aquilo que por dentro é podre e tenta empurrar pela goela abaixo, pelos ouvidos das pessoas, mas a palavra que traz paz, a palavra que enche, essa é o louvor que diz, fui salvo pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue carmesim, o sangue de Jesus na cruz. E de repente aquele ambiente mudou, porque quando o evangelho vem, aquele que estava surdo passa a ouvir. Talvez aquelas pessoas que estavam ali não entenderam nada, talvez alguém não tenha gostado, talvez alguém tenha estranhado, e eu não sei por que mudaram aquela música. Eu não estava gostando, mas eu não disse nada, não reclamei nada, eu só fiquei calado. E de repente alguém mudou aquele canal, alguém mudou aquela canção, e eu trouxe a voz de Deus para aquele ambiente. E ali eu senti a presença do papai, porque quando Jesus chega, aquele que é surdo escuta. E aqui vai outra pregação. Quando Jesus está, os leprosos são purificados. Aqui está outra pregação. Depois a gente conversa sobre isso. Os mortos ressuscitam, sonhos mortos, talentos que estão adormecidos. Quando Jesus chega, tudo isso é avivado para a glória de Deus Pai. Resumindo, Jesus chega na tua vida para ativar os teus sentidos espirituais, para ativar os olhos da igreja, para ativar os ouvidos da igreja. A lepra fala sobre sensibilidade da pele, a sensibilidade da igreja ao mover do Espírito, para dar vida ao que está morto e para que o evangelho seja pregado, como o pastor Wesley gosta de dizer, aos telhados, em cima dos telhados. O evangelho pregado a todos, a semente que é semeada na terra de todos os corações na terra. Que maravilha! Então, primeiro conselho de vida, não seja inativo. Ei, no caminho de Emaús haviam 2 existentes, caminho voltando. Às vezes as circunstâncias da vida, para alguns a ausência do culto presencial, para outros um problema pessoal, tornam um coração que antes era animado, ativo e inativo, e muda o modo. Aquele que estava animado, avivado, agora está entristecido, desanimado. Ei, eu quero te dizer, não seja assim. O apóstolo Pedro escreveu na sua última carta, meu filho, você que está ouvindo essa pregação, não seja inativo, seja cheio do Espírito Santo, escute, enxergue, se mova, sinta a presença, ressuscita nessa noite em nome de Jesus, porque o Senhor quer fazer uma revolução em cada casa, em cada vida. Essa é a verdade do Evangelho. Ativa os teus sentidos. Primeiro conselho, não para. Primeiro conselho, Jesus é o caminho. Primeiro conselho, seja forte. Prevaleça sobre as dificuldades em Cristo e você vai vencer. Primeiro conselho, o que você escreveria como conselho nessa carta? Segundo conselho, cuidado. Aqui já vem para o texto que nós lemos no capítulo 1, verso 16. Cuidado. O evangelho não consiste de fábulas inventadas. O apóstolo Pedro, ele ainda diz um adjetivo para as fábulas. Ele diz assim, fábulas engenhosamente inventadas. Aqui, ele está batendo de frente com um grupo que se levantou contra a pregação dele.
havia homens que se intitulavam como os protognósticos. Nos dias da igreja da Antioquia, nos dias da primeira igreja, homens filósofos, esotéricos, que se intitulavam como protognósticos. O que significava a pregação desses homens? Enquanto Pedro estava pregando assim, olha, a salvação é por meio de Cristo, se arrependam, creiam em Jesus, Jesus ama vocês, vamos para o céu, a salvação está no nome de Jesus. Você imagina o apóstolo Pedro pregando, né? Não é como eu não, você imagina um pregador de verdade, era ele. O apóstolo Pedro, aí vinha um protognóstico, aí dizia assim, olha, a salvação, tudo leva a Deus. O protognóstico dizia, não é bem assim não, Jesus leva a Deus, mas também tem outras coisas que levam a Deus. O esoterismo leva a Deus, você pode ir a Deus sozinho. Eles estavam deturpando o evangelho e eu quero chamar esses protognósticos como os alargadores da porta estreita. Tentando alargar um caminho que Deus fez estreito. E eu quero dizer com o coração bem apertadinho que ainda existe hoje essa mentalidade na terra. O apóstolo João, na carta de 1ª e 2ª João, ele fala sobre o espírito do anticristo. E toda vez que a gente fala em anticristo, a gente começa a imaginar um grande homem poderoso que virá sobre a terra. E realmente é verdade, mas eu quero dizer que esse espírito antideus já está na terra por meio de Satanás desde sempre. Desde que Satanás existe uma vontade anti-Deus, existe uma rebeldia, existe uma serpente que tenta tentar o homem, existe uma serpente, um ser que se manifesta a rebeldia para tirar de Deus aquilo que ele fez. E aí, esses homens agiram assim, e com o coração apertado eu digo, ainda há isso hoje. Ainda há pessoas que pregam um evangelho largo, uma porta larga. Ainda há músicas, ainda há uma mentalidade que tenta alargar a porta estreita. Ainda há um evangelho que diz, creia e vai dar certo. Creia e vai dar certo. Creia que vai dar tudo certo. Aí diz assim, vai dar certo. Diga, vai dar certo. Aí espoca o balão, vai dar certo. Olha para o espelho, vai dar certo. Achando que isso vai resolver tudo. E é verdade, creia e vai dar certo. Mas antes de crer, tem que se pregar. Arrependa-se dos seus pecados. Se aliance com Jesus e creia e vai dar certo. O evangelho não é uma fé solta, um pensamento positivo. O apóstolo Pedro diz, não é uma filosofia criada por homens, mas é o poder de Deus que vem do arrependimento. Lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, há uma pregação do apóstolo Pedro, que através dessa pregação, houve um avivamento tão grande, nunca visto antes na face da terra. 3.000 homens que foram batizados no Espírito Santo depois de uma pregação. Você imagina o que esse homem falou. Aí eu fiquei, meu Deus, o que foi que esse homem falou? Eu quero pregar também. Deve ser um coach maravilhoso, deve ser uma filosofia muito interessante. E aí eu fui ler a pregação de Pedro. Deus permitiu que a pregação estivesse escrita na Bíblia. E eu quero dizer, o resumo dessa pregação é arrependa-se, arrependa-se e arrependa-se. Deixe o pecado para trás, nasça de novo, seja nova criatura, deixe as coisas velhas, corta da carne aquilo que te faz mal, deixa para trás, arranca o pecado do teu coração, porque o evangelho não é vã filosofia, mas o evangelho é poder de Deus que tira o pecado do coração do homem. É isso que deve ser pregado. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Haviam 12 portas nas muralhas de Jerusalém, 12 portas. Portas para passar príncipes, porta para passar sacerdote, porta para passar os comerciantes, porta para passar os levitas, porta para passar os homens, porta para passar o lixo, aquilo que ia ser jogado fora. Todas as portas eram largas. A mais estreitinha, sabe quantos centímetros? 70. 70 centímetros, normalmente isso aqui, não dá, pastor Valdo? Isso aqui tem o olhar de régua, de trena. Mais ou menos assim, ó. 70 centímetros e a altura 1,20 m. Um pouquinho maior assim, ó. Mais, pastor Walter? Pronto. 1,20 m. Por 70. A altura mais ou menos de um velho sobrando um pouquinho para cima. Uma vez no detox a gente construiu essa portinha. Aí disse, passa por aí, jovem. Jesus é essa porta. Aí eu coloquei umas 3 mochilas nas costas do jovem. E disse, passa, jovem. Aí ele enganchou na porta das ovelhas e não passou. Aí eu tirei a mochila, passa, jovem. Ele quebrou a porta, eu endireitei a porta, dei um cascudo no jovem. Tirei outra mochila e disse, passa, jovem. Até, meus irmãos, que ele só conseguiu passar de lado e sem mochila. A porta é estreita.
O evangelho é estreito. Jesus diz àquele, pois, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que os protognósticos modernos de 2020 pregam assim: venha do jeito que você está, você vai viver milagres, maravilhas, o evangelho é a Disneylândia, tudo vai mudar, faça isso. Mas não prega o arrependimento, o combate ao pecado, não prega a realidade da cruz de Cristo. Vocês entendem isso? O conselho do apóstolo Pedro dizendo assim, ó, ei, eu quero deixar registrado aqui na minha última carta com um carimbo de urgente. O evangelho, a porta não é larga, a porta é estreita. Passem pela porta estreita, meu povo. Não sejam como os protognósticos. Não tentem alargar, não tentem dizer que a salvação é de qualquer jeito. Existe um caminho, existe o caminho da salvação. E esse caminho passa por Jesus Cristo. E aí o apóstolo Pedro diz que aqueles que tentam mudar o evangelho, eles o fazem isso para a sua destruição pessoal. Isso está aqui no capítulo 3, no versículo 16. Ele diz assim, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, dá a entender no final, ele diz, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. O apóstolo Pedro está dizendo, aquele que deturpa as escrituras é para a própria destruição. Porque ele prega um evangelho parcial. Ele prega um evangelho onde metade das coisas são boas, outra metade não são boas, e ele prega só o que ele acha que é bom. Mas o evangelho não é um self-service, onde você olha e bota o que lhe agrada. O evangelho é um pacote completo que deve ser vivido integralmente de A a Z. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo o que está escrito nessa palavra deve ser vivido. O apóstolo Pedro deixou, e ele disse, olha, não é vã filosofia, não. Esses protognósticos que estão aí pregando, dizendo isso, não creiam nisso, porque o evangelho não é isso, o evangelho é. Está curioso? Ele diz, o evangelho não é isso que eles estão dizendo, o evangelho é. 2 pontos. No próximo domingo, nessa mesma hora, eu continuo essa pregação. Estou brincando, eu vou dizer agora. O evangelho é candeia em meio à tenebrosa treva. O evangelho está escrito, uma candeia em meio à tenebrosa treva. Você sabe o que é que o apóstolo Pedro está dizendo, gente? Ele está dizendo assim, ó, a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, até que a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está dizendo assim, ó, ei, na minha última carta aqui, ó, o apóstolo Pedro está dizendo, chegará um dia em que Jesus vai voltar e que tudo será dia, em que não haverá mais trevas. Ele diz, a estrela da alva vai nascer. Ele diz, até que o dia amanheça por completo. Existe, vai chegar esse dia, amém? Vai chegar esse dia. Jesus está voltando, amém? Amém. Jesus voltará, amém? Amém? Esse dia será o dia para sempre. Será como a luz do meio-dia. Mas o apóstolo Pedro diz, esse dia vai vir, mas enquanto esse dia não vem, o evangelho é a candeia que ilumina a mais tenebrosa treva. Ele está dizendo assim, o homem tem tentado iluminar os seus caminhos com muitas coisas. O homem tem tentado iluminar os seus caminhos à luz da ciência. Sabe o que é que a ciência diz? Bota máscara, tira máscara, não sei o quê, não sei o quê. A ciência tem dúvida, a ciência... Eu sou médico, tá? Mas eu tenho que dizer, a ciência vacila. A ciência tropeça. O Plutão era planeta, aí chegou a tarefa de casa para Alice, a minha filha de 6 anos, explique num desenho por que Plutão não é mais planeta. Aí eu aprendi a vida toda que Plutão era planeta. Mas aí chega a tarefa para minha filha, no mesmo colégio que eu estudei, somos setembrinos, eu, Alana e Alice, 3 setembrinos, e aí chega a tarefa para ela. Explique com um desenho por que Plutão não é mais planeta. A ciência vacila, a ciência muda classificações. E muitas pessoas estão agarradas na luz da ciência. As pessoas estão agarradas na luz da ciência, tentando encontrar os seus caminhos. Mas eu quero dizer que todas as tentativas de iluminação do caminho tenebroso são falhos. É luz que acende e é luz que apaga. Mas o apóstolo Pedro diz na sua última carta, o evangelho é uma candeia acesa que ilumina as mais tenebrosas trevas.
O evangelho não vacila, o fogo nunca para, Jesus está voltando, a igreja se levanta para o arrebatamento, a luz não se apaga, creia, a fogueira está acesa, faça parte desse fogo, porque Jesus está voltando e só essa luz pode iluminar a mais tenebrosa treva, porque a medicina é linda, apaixonante, mas chega no limite e acaba e não dá mais jeito. E diz o médico, aí quantas vezes a gente escuta? E o médico disse que não tem mais jeito. E o cientista não achou ainda a cura. E a vacina ainda tem que passar por teste 1, teste 2, teste 3. Porque a ciência tem seu tempo, tem seu ritmo. Ela clareia um pouco e escurece. E assim todas as ciências. Estou falando da medicina que é a que está mais próxima de mim. Mas as ciências jurídicas, as ciências humanas, as ciências da tecnologia, todas elas são luzes piscantes e fraquejantes, mas o evangelho é uma luz que não se apaga. O apóstolo Pedro está dizendo, as trevas da alma só podem ser iluminadas pela luz do evangelho. Não há luz no mundo, até luzes humanas que são vistas do espaço, você sabia disso? As luzes de Las Vegas, elas são a única conjunto de iluminação na Terra, vista do espaço. E quantas pessoas já se suicidaram em Las Vegas? E quantos homens já se prostituíram em Las Vegas? E quantos homens já se viciaram em jogos em Las Vegas? E quantos casamentos acabaram em Las Vegas? E quantas pessoas usaram drogas em Las Vegas? O lugar mais iluminado da terra não consegue botar a luz para dentro do ser humano, mas o evangelho, até num quarto escuro, na prisão mais sombria da terra, é uma luz que se acende no coração do homem, trazendo esperança, vida e paz. E no meio da prisão, Paulo e Silas adoraram e cantaram à meia-noite, e o terremoto veio e as cadeias se quebraram, porque ali estava escuro, estava frio, mas no coração deles a chama não havia se apagado. Ei, eu quero te perguntar nessa noite, como está o teu coração em relação à iluminação? Será que é preciso que o eletricista de todos os tempos e humanidades te conecte de novo nessa noite? A luz te chama, meu irmão. A candeia te chama, a fogueira, para que te aqueça nessa noite. Há tempos da nossa vida que parece que está tudo escuro. Há momentos da nossa existência que parece mesmo que não tem mais destino, não tem mais orientação. Mas o apóstolo Pedro diz aqui na carta de 2 Pedro, ei, o evangelho é uma candeia que ilumina a mais tenebrosa treva. Oh, glória a Deus. Terceiro conselho. Havia gente, os protognósticos, criticando a pregação da volta de Jesus, porque eles diziam assim, olha, você está pregando há tanto tempo que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. É mentira. E aí, fazia 30 anos que ele tinha, ano 33 para 68, 35 anos. 35 anos que ele tinha prometido e aqueles homens ficavam esperando. E como não aconteceu até aquele tempo, eles ficavam criticando. Como nos dias de hoje há muitas pessoas também que criticam, que acham que isso é um absurdo, que não vai acontecer. Aí o apóstolo Pedro diz assim, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Você quer ouvir esse conselho? Ora, essa carta já é urgente. Sabe, quando você vai no médico e ele te examina, ou ele examina uma pessoa tua e escreve assim, em cima do pedido, urgente, urgente, faça logo, corra, o tempo urge. Eu leio essa carta de 2 Pedro e parece que eu estou vendo um carimbo vermelho em caixa alta dizendo urgente. Pregue isso, meu filho. Igreja, escute esse conselho. Aí, além de toda essa ênfase, ele ainda escreve assim, não esqueça. Ele botou um adesivo assim, não esqueça. Portanto, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui eu quero trazer a pregação do pastor Wesley na última quarta-feira. O pastor Wesley trouxe uma alusão da matemática. O pastor Wesley disse, por que na matemática 99 é maior do que 1? Isso é óbvio. Qualquer criança do ensino fundamental sabe que 99 é maior do que 1. Mas aqui aquele pastor, o bom pastor de Lucas 15, o capítulo dos perdidos, a dracma, o filho pródigo e a ovelha perdida,
ele deixou as 99 e foi atrás de uma. O pastor Wesley pregou lindamente, dizendo, ele não deixou as 99 e foi atrás de mais uma. Ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha, da única ovelha. O pastor Wesley pregou que todos nós somos únicos para o Senhor. Salmo 139, e eis que nós fomos feitos de modo assombrosamente maravilhoso. E aqui estava a matemática de Deus pela boca do apóstolo Pedro. E vocês estão aí olhando para cada dia e criticando a minha pregação, pois saibam que um dia para o homem é como 1000 dias para Deus, 1000 anos para Deus, e 1000 anos para Deus é como um dia para o homem. Pedro estava dizendo assim, ei, pega o teu calendário e pega o teu relógio e converte o teu calendário e converte o teu relógio, porque não tarda o Senhor e nem retarda o Senhor nas suas promessas. As promessas de Deus têm um tempo de se cumprir. Se não se cumpriram ainda é porque não chegou o tempo das promessas de Deus, mas ela não tardará em se cumprir. Que matemática é essa? É a matemática de que 99 é igual a 1. A matemática de 5 pães e 2 peixinhos alimentam a multidão. Pedro viu isso. Ele disse, nós não estamos pregando filosofias engenhosamente inventadas, mas nós somos testemunhas oculares dos seus prodígios. O que é que Pedro está dizendo? Eu vi os 5 peixes, os 5 pães. Ninguém me contou não, meu filho. Ele deixou escrito, não é uma lenda, uma historinha infantil de Israel, não. Eu vi a matemática de Deus se multiplicando na minha frente. Fui eu que abri o peixe para tirar as moedas para pagar o nosso imposto. Eu vi a pesca maravilhosa, eu vi a rede quase se rasgando. Eu comi do peixe que Ele preparou. Creiam nessa palavra, Jesus é real, Jesus é verdade. As promessas de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus são reais e verdadeiras e não falham e são perfeitas. A filosofia de Lavoisier diz que na Terra nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Essa é a ciência que tem iluminado o coração de muitos e muitas pessoas batem no peito e digam essa frase, na Terra nada se cria nem se desperdiça, tudo é transformado e vem Deus com a sua palavra, com uma palavra, cria aquilo que não existe. Um lugar inóspito era sem forma e vazia e Ele diz, haja vida, haja luz, haja separação das águas e do firmamento e sejam feitas todas as coisas. Você pode estar pensando, nada de novo pode acontecer na minha vida, porque tudo é um efeito do fenótipo com genótipo, com a epigenética. Um nome difícil para essas palavras. Ei, basta uma palavra de Deus para que do nada haja tudo, para que do nada Deus faça milagres na tua vida, tão somente creia. Tão somente se arrependa, tão somente viva no caminho da verdade, porque essa é a matemática de Deus. A matemática da astronomia, pastor Wesley, diz que a cada rotação da Terra completa se passa 24 horas. A matemática da Terra diz que para cada vez que a Terra dá um giro em torno do Sol, se passa um ano. A matemática da Bíblia e do céu diz que o Senhor parou o Sol para que Josué ganhasse a sua guerra. A matemática de Deus diz que Deus fez o Sol voltar para confirmar a profecia de Isaías na vida do rei Ezequias. Todo o poder e autoridade estão nas mãos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que a ciência está errada, que ninguém deve estudar. Eu estou dizendo aqui que a ciência está certa em muitas coisas e nós devemos estudar. Mas eu quero te dizer que no altar de Deus a ciência se ajoelha. Eu quero te dizer que a ciência está submissa e há uma união entre a ciência e a inteligência dada por Deus aos homens. E eu quero que seja uma das bandeiras do meu ministério, a união da ciência verdadeira, da ciência quebrantada, com o autor e consumador de todas as coisas. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus dá, não é anti-Deus. O diabo tentou separar a ciência de Deus como se fosse algo do inimigo, mas a ciência tem abençoado vidas, mas a ciência tem que se quebrantar e tem que se ajoelhar e tem que reconhecer com humildade. Eu não sei de todas as coisas, o pouco que eu sei, eu abençoo a humanidade e o que eu não sei, Ele sabe. Eu vou até aqui e Ele vai até onde Ele quiser, porque não há limites para o Senhor. É assim que a ciência deve se comportar na minha visão. Eu acredito que seja a visão bíblica. Ei, o apóstolo Pedro diz, estão mangando da minha pregação? Estão dizendo que é mentira, que Jesus vai voltar? Ele diz, pois toma essa.
Toma essa. Um dia para você é 1000 anos para Deus. E 1000 anos para Deus é um dia para você. Você fica aí contando seu calendário para negar as promessas de Deus? Pois fique sabendo dessa, que a promessa de Deus não se retarda, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Converta o seu calendário a Jesus. Tire o seu relógio e converta a Jesus. Mas porque eu já tenho tantos anos, pega o seu calendário e leva para a cruz de Cristo e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Ana, sem filhos, já na idade avançada, pegou o seu calendário fértil e levou aos pés do Senhor, próximo ao sacerdote Eli, e disse: Senhor, aqui estão as minhas lágrimas, aqui está o meu calendário, seja feito conforme a tua vontade. No outro ano, lá estava ela com Samuel nos braços. E depois mais 5 filhos nasceram do ventre daquela mulher que o calendário estava pressionando. O calendário. Quantas noites desperdiçadas, pastor Walter, porque as pessoas têm olhado mais para o calendário do que para a Bíblia. Quantas lágrimas depressivas têm sido desperdiçadas na terra, porque as pessoas têm olhado mais para o relógio do que para o céu. Quantas lágrimas que eram para ter sido em adoração foram em murmuração, por causa do calendário, porque a pandemia parou tudo, porque 2020 é um ano perdido, porque que ano perdido o quê? Pensa numa coisa que me dá raiva, quando eu escuto os economistas dizendo 2020 é um ano perdido para você se você quiser, mas para aquele que é achado em Deus, todo dia é um dia novo, é um dia de acordar, é um dia de ser cheio, é um dia de conquistar, é um dia de vencer para a glória de Deus, é um dia de pregar, é um dia de se alegrar, é um dia de testemunhar. É um dia que Deus deu, que ano perdido o quê? 2020 é um ano onde estamos sendo acochados, é verdade, onde coisas inesperadas aconteceram, é verdade. Mas não é por isso que não há uma unção para esse ano. Há sim uma unção para esse ano. Há sim vidas que estão se convertendo nesse ano. Há sim uma firmeza mais forte da igreja das pregações nesse ano. Há sim a música sendo feitas, há pregações sendo pregadas, há meninos que estão nascendo, há vidas que estão aí na terra, há casamentos sendo realizados, há alianças sendo feitas, há joelhos que se dobram. Ano perdido, não tem ano perdido. O ano perdido é para aquele que se acha em si mesmo, ou para aquele que quer iluminar a vida com a sua própria luz. Mas aquele que anda com a candeia na mão, ele é achado em Deus. O seu calendário está ajoelhado aos pés de Cristo. Ele, se Deus quiser, ele cria até um dia novo, 30 de fevereiro, para abençoar alguém. Ele parou o sol para Josué ganhar a guerra. Ele voltou o sol só para Ezequias crer que Isaías estava falando a verdade. O que é impossível para o nosso Deus? Sabe o que é que nos falta? Fé. Sabe o que é que nos falta? Capacidade, coragem de viver aquilo que os patriarcas viveram. Uma abnegação da vida, uma vontade de viver o evangelho integralmente, uma fé capaz de realizar sinais, prodígios e maravilhas. Uma vida de oração nos falta, como sociedade, homens e mulheres. Estava conversando com meu pai esses dias, falando sobre a conversão do meu avô. A gente achou um livro onde contava a história da conversão do meu avô. Eu já contei essa história aqui, não vou contar de novo. Mas através de um evento inusitado se converteram ali homens de Deus que se tornaram pastores. O pastor João Queiroz, o meu avô Leontino, o pastor Pedro Queiroz, homens de Deus. E aí o meu pai disse: meu filho, eu não conheci meu avô, tá? Poucos Wesley conheceu, eu não conheci. Eu nasci 11 dias depois da sua morte. Mas o meu pai dizia: meu filho, 18 horas. Ele podia estar fazendo o que tivesse. Ele parava e se ajoelhava e orava. Não importava quem tivesse, a visita que tivesse em casa, não importava a quantidade de cadeiras na mesa, nem quem tivesse puxando assunto com ele. Às 18 horas, ele se ajoelhava e orava. Um homem que do nada criou seus filhos, um homem que com pouco abençoou a muitos, um homem que com pouquíssimos recursos, analfabeto. O que ele sabia da Bíblia era o que os meus tios liam para ele. Mas sabia. E quando a pregação estava em desacordo com a Bíblia, ele sabia que não estava certo. Ele ia no púlpito e consertava. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque tinha uma vida de oração. Nós hoje temos vida de YouTube, temos vida de Instagram, temos vida de WhatsApp, temos vida de não sei o quê. O que enche barriga de crente é vida de oração. O que traz o céu para a terra é vida de oração.
Os nossos dedos são apressados para alisar celular, para marcar, dar like, compartilha e curte e não sei o quê. Mas, Timóteo, você acabou de falar do YouTube. Eu falo do YouTube como um instrumento da graça de Deus, quando bem utilizado. Um instrumento do Evangelho. Preste atenção. Mas não é isso que enche a nossa barriga. Sabe o que é que te fortalece no dia da angústia? Sabe o que é o socorro bem presente no dia da tribulação? É uma vida de oração. É uma vida de intimidade. É uma vida de palavra. É uma vida de amor ao Evangelho. E eu estou encerrando essa pregação porque senão vai dar meia-noite. Último conselho. Último. Aliás, tem muito mais, tá? Gente, a carta de 2 Pedro, ela só tem 3 capítulos. Olha, você lê assim, rapidamente. Leia. Carta inteira. É urgente essa carta. O último conselho é o último versículo. É o 3,18. E é um último conselho que está escrito aqui, certo? Em 3,18. Mas se você for ler os 3 capítulos, você vai entender que era uma formação de uma ideia. Que esse versículo ele não foi escrito solto, sem link. Ele está conectado com todo o texto da carta. Em muitos trechos eu anotei no papel que ficou lá em casa. Agora eu perdi, não tem como dizer aqui, mas acredite em mim. Ele diz várias vezes, aumentem, a cada dia mais, ele fala mais e mais. E aqui no 3,18 ele fecha a ideia dizendo assim, ó, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele diz, ei, meus filhos, no meu último versículo da minha última carta, eu quero dar um conselho a você. Ei, Nova Vida, ei, visitantes, receba esse conselho de vida. Diz assim, ó, cresçam, cresçam, cresça. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento, cresça. Crescer significa um movimento progressivo e profundo. Significa romper barreiras, romper limites. Crescer significa mudar de status, significa estar em outro patamar, em outra situação. Crescer significa atingir um lugar mais alto. Mas crescer em quê, meus amigos? Crescer no conhecimento de quê, meus amigos? No meio de uma sociedade que busca conhecimento de tudo. O mais valioso hoje, segundo a conversa que eu tive com o pastor Wesley, alguns documentários que a gente tem assistido, o bem mais valioso da sociedade de hoje é a informação, é a Big Data, são os dados. Isso tem sido motivo de muitas discussões, de cursos, de novas legislações. Vamos viver nos próximos anos uma revolução jurídica. Depois o pastor Wesley vai trazer, não sei como, se é na quarta, se é num dia extra, não sei como é que vai ser, mas ele está com conteúdo, uma trombeta para tocar sobre segurança digital. E hoje as pessoas querem crescer no conhecimento das outras, querem prever as ações, prever as atitudes, prever as compras, prever os movimentos. A sociedade que tem tentado crescer no conhecimento pela ambição, pela necessidade de domínio, pela necessidade de dominar a mente das outras. Mas o apóstolo Pedro, na sua última carta, diz, cresçam no conhecimento de quê? Do Senhor e da graça do Senhor. Aquele que quer ser bom na terra, cresça no conhecimento de Deus. Se ajoelha na presença dEle, leia a palavra dEle, cresça no conhecimento de quê? De Deus, porque esse conhecimento ele é eterno. Todos os outros conhecimentos são efêmeros. Todos os outros conhecimentos, Stephen Hawking, os maiores físicos da nossa geração, morreu. O que é que fez da física da mente dele, o raciocínio físico dele? Acabou. Virou livro. E aí daqui a alguns anos nasce outro grande gênio da física e ele vai ficar obsoleto. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que o conhecimento de Deus, ele nunca é desperdiçado porque ele é perfeito, ele é justo, ele é digno, ele traz vida, ele traz salvação, ele garante um lugar no banquete da mesa do rei. O conhecimento de Deus, ele é eterno, igreja do Senhor, escute essa palavra. Igreja do Senhor, crescer significa, sabe o quê? Não parar. Crescer significa não se acomodar. Crescer significa não voltar atrás. Crescer significa progredir. Crescer significa não estar mais se barruando nas coisas da infância. Os desafios que a minha filha tem de 6 anos são uns. Quando ela tiver 10 anos, serão outros. Quando ela tiver 15 anos, serão outros.
Quando ela tiver 20, 30 anos, serão outros ainda. Sabe por quê? Porque ela está crescendo. Mas aquele que não cresce, atrofia. Aquele que não cresce fica a vida inteira esbarrando nos mesmos pecados, nas mesmas crises, nas mesmas feridas, nas mesmas angústias. E não evoluem, ficam, como nós dizemos no começo da pregação, inativos e infrutíferos. Mas o Senhor te diz nessa carta, meu filho, cresça, meu filho, se desenvolva, meu filho, passe de fase, meu filho, deixa esse pecado velho para trás, meu filho, vá agora pular outras paredes, viver outros níveis. Crescer diante de outros desafios. Porque há pessoas que passam o evangelho inteiro. E, gente, como a vida passa rápido. Estava testemunhando hoje com um irmão. Meus amigos, já faz 15 anos que eu estou na nova vida. Mais de 15 anos. Como a vida passa. Como as coisas são rápidas. Já fazem 6 anos que nós somos pastores. 6 anos. Se você não cuidar, se a gente não cuidar, a vida passa e a gente parou. Ou a gente retrocedeu, ou a gente se aquietou, ou se acomodou, ou se acalmou. E aí quando você para, você fica sempre sobre os mesmos desafios, as mesmas feridas, as mesmas mágoas, as mesmas infantilidades, as mesmas imaturidades. Mas aqui o apóstolo Pedro diz no último versículo, diz, meu filho, eu deixei o melhor para o final. A cereja do bolo está aqui. Aquela carnezinha, sabe, que você deixou para o finalzinho, ela está aqui. Cresça, cresça, cresça e se desenvolva. Deixe para trás as velhas coisas e cresça. Você não está vinculado ao pecado, nem acorrentado na depressão, nem do pensamento mal. Se desvencilhe disso e cresça, e voe, e vá adiante, e vá além, e leve vidas, e estimule o crescimento da igreja do Senhor. Chega de ficar lambendo as feridas antigas e remoendo mágoas de tantos anos, e histórias tão passadas, e sentimentos ruins que um dia vivenciaram. Aí o profissional da saúde mental diz na televisão, quem uma vez tem depressão nunca mais será livre, sempre estará sujeito aos mesmos picos. É mentira! Se uma vez o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora pronto. Ele quer porque ele acha dizer que a pessoa está vinculada eternamente a uma doença. E Jesus, onde é que está nessa história, doutor? Ei, doutor, Jesus é real. Ei, doutor, Jesus é de verdade. Ei, doutor, se o Filho te libertar, tu nunca mais será preso. E quando o Filho liberta, há um ambiente de crescimento, há um ambiente de liberdade, há um ambiente de novas coisas. Aí ele diz lá em Apocalipse, deixei bem grande aqui, ó, porque não dá para você ver, porque está meio longe, né? Apocalipse 21, 5. Apocalipse 21, 5, no final da Bíblia. Ele diz, vai estar aqui atrás, vai, Manu, a Manu é mais rápido do que eu. Eu disse Apocalipse, ela botou 21, 5 aqui atrás. Apocalipse 21, 5. 5, Manu. Eu vou até me baixar aqui, ó. Foi? O que é que está escrito aí? E eis que eu faço novas todas as coisas. Todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus. Leva a tua mente a Jesus. Leva as tuas emoções a Jesus. Leva, ó isso aqui, ó, que eu demorei muito a me libertar, ó. Leva o teu relógio para Jesus. Pega o teu calendário lá na porta da tua despensa e leva para Jesus. E de Jesus eu esperava, sim, que isso acontecesse em tal mês, em tal ano, mas o meu calendário nessa noite se converte a ti. E eu vou viver em paz, e eu vou viver em harmonia, e eu vou viver lutando e batalhando pelos teus sonhos, mas eu não vou mais deixar que as lágrimas que são para ser de adoração e quebrantamento se transformem em lágrimas depressivas e de murmuração, porque eu estou convertido a ti, Jesus. Porque o Senhor fez novas todas as coisas, porque em nós há todo instrumento para a vida. Em nós há todo instrumento para a vida, e para a piedade, e para o amor. Está aqui, meus irmãos. Todo instrumento de vida está aqui. A cura, a salvação, um lugar na mesa do rei, um lugar no banquete que está sendo preparado, a cadeira com o seu nome, com a pedrinha branca escrita lá, o seu novo nome, que será dado a todo aquele que nele crê. Jesus está voltando. Ainda é tempo, e quando é esse tempo eu não sei. Quem sabe é ele é que é o dono da festa. Quem sabe enquanto o convite está aberto, eu não sei, eu sei que está aberto. Nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da salvação pela graça, pela fé. Nós estamos no tempo em que as portas estão abertas para todos, mas vai chegar um dia que as portas se fecharão e não se poderá mais entrar por elas. Esse será o que a Bíblia chama de o terrível dia do Senhor.
Depois entrai e buscai. Isaías 55. De novo, olha aí Isaías 55. Buscai enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto se pode ser ouvido. Você entende isso? Pois que essa palavra te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Escute. Parece que essa pregação ela veio com carimbo, de urgente. Eu disse para a Lana, às vezes a gente passa tanto tempo cavando pregação e pesquisa, e vai para um livro, e vai na internet, e procura uma referência, e vai no hebraico, e vai no grego, e procura um original. Mas outras vezes a pregação é que arranca a gente. A pregação é que diz, é urgente, meu filho, está aqui, está escrito. Prega isso. Conselhos para a vida. Conselhos que trazem vida, conselhos que dão vida, conselhos de vida. Receba desses conselhos nessa noite e vamos orar por eles na sua vida nessa noite. Vamos orar pelo Evangelho real. Vamos orar para que não se esqueça de que a matemática de Deus é a correta, por mais que fuja a lógica cartesiana da terra, a lógica da matemática dos homens. Existe uma matemática correta, espiritual. Existe uma matemática ilógica para os homens, louca para a terra, mas sábia nos céus. Existe uma palavra que é real. Existe um diagnóstico, um prognóstico dado por Deus que vem revolucionar nossas vidas. E esses conselhos precisam ser vividos. E é preciso que se passe por essa porta estreita. Então, sem demora, eu quero te convidar. Ei, você, que pode estar me ouvindo agora ou vai estar me ouvindo no YouTube, quando essa pregação estiver no YouTube, que ainda não fez o seu compromisso com o Senhor Jesus e quer afirmar o seu compromisso com Jesus. O Senhor te chama nessa noite a passar pela porta estreita, a viver a verdade do Evangelho, a dizer, Senhor Jesus, eu declaro o teu nome, a tua vida. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador para todo sempre.